Graças a Deus por esse tempo precioso que estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor, podendo louvar ao Senhor. Queridos irmãos, neste mês de julho, Deus tem falado conosco, Deus tem movido a sua igreja, Deus tem trabalhado ao nosso coração, tem motivado, desafiado toda a igreja a se envolver no exercício espiritual da oração. E a oração, eu digo que é algo tão maravilhoso, que por mais que nós venhamos aprender, estudar, nada irá se comparar ao poder, aos efeitos da oração. Porque quando nós oramos, nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos achegamos diante do Senhor. Nós separamos o nosso tempo para falar com Deus e Deus abre a sua agenda para ter um tempo especial conosco. Eu costumo dizer que muitas das vezes é difícil você marcar uma audiência com uma autoridade, mas quando nós oramos, nós entramos na sala de audiência com o Senhor, de forma que tenhamos uma conversa franca, podemos ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com o Senhor, o salmista diz que é na intimidade com Deus, é que o Senhor, no Salmo 25 diz assim, que Ele revela os segredos da sua aliança e das suas promessas para conosco. Eu quero convidar você nesta noite, amados, abrir comigo um texto muito conhecido em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Onde nós vamos aprender através dessa narrativa, desse texto, vivenciar a plena vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta versão que está aí na tela: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O apóstolo Paulo está dirigindo esta carta para a igreja em Roma, para os cristãos, porque ele via e já estava preocupado, como muitos de nós aqui observamos, muitos de nós, irmãos, que têm vacilado na fé. E o recado que Paulo traz através do Espírito Santo de Deus para todos nós é: não sede conformados. Paulo nos traz lições importantes quando fala aos cristãos através desse texto, para que ao final nós venhamos relembrar e aprender qual a condição que nós precisamos empregar para desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra nos garante que a vontade de Deus sempre foi abençoar o seu povo, e nos abençoar com toda sorte de bênção, para a nossa vida plena, espiritual, emocional e física. Irmãos, nós sabemos que ninguém mais do que o Pai, o nosso Pai Celestial, deseja ver os seus filhos desfrutando e vivendo uma vida boa, perfeita e agradável. O próprio Jesus disse: se vós, que seus filhos vos pedindo pão, não darão pedra, como eu não darei o que vos pedem, o que necessitam. Esse texto nos mostra, irmãos, de forma muito clara, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
E esta é a vontade que Deus deseja que todos nós, seus filhos, o seu povo, venha desfrutar, venha ser abençoado. Porque os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus, diz a palavra do Senhor. São mais altos do que os vossos pensamentos, diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, esse texto também deixa claro, além dele mostrar num primeiro plano, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, em segundo lugar, nós vamos aprendendo que é uma condição para que nós possamos desfrutar desta vontade de Deus. A primeira coisa que eu preciso observar é que ninguém precisa e deseja ser obrigado a viver a vontade de Deus. Nós temos o livre-arbítrio e fica nas suas mãos a tomada de decisão, se de fato nós queremos mesmo viver esta vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ninguém é obrigado a viver a vontade de Deus. O segundo lugar é que, para a gente viver esta vontade plena de Deus, para ser abençoado, é que eu preciso abrir mão da minha vontade. E isso é o que é mais difícil. Abrir mão das nossas paixões, das nossas vontades, para viver a vontade plena de Deus. Então esse texto vai dizendo: e não sede conformados com este mundo. Ou seja, não vivam em conformidade, amados, com os padrões deste mundo. O governo deste século, deste mundo, diz a palavra do Senhor, jaz no maligno. Todo reino tem um governo, e o governo deste mundo, muitas das vezes, é dominado e governado por homens e mulheres que não temem ao Senhor, que não têm os valores e os princípios do reino de Deus, que não fazem parte do reino de Deus, e aí governam para os seus próprios interesses e da maneira como lhes convém. Então o recado de Paulo para mim e para você nesta noite é: não se amoldem, não tomem o formato das coisas deste mundo, onde tudo é fugaz, é passageiro, tudo é muito efêmero, onde a traça tudo corrói. Não tomem a forma deste mundo, sendo um agente a mais da corrupção, da violência, da insensatez, sendo um agente que patrocina o hedonismo, o consumismo. Não se amoldem, não tomem a forma deste mundo de uma vez por toda. Nós somos agora filhos de Deus, participamos do reino de Deus, temos uma outra forma de ver o mundo, de viver as coisas, de compreender as coisas. A Bíblia vai dizendo, irmãos, não vivam conforme os padrões deste mundo. Queridos, pastoreando há mais de 20 anos, eu quero dizer algo que é muito claro para o nosso coração. Sair do mundo, das entranhas, das artimanhas que enredam os pés, é uma batalha muito grande. Para serem libertos dos vícios, da pornografia, da corrupção, do pecado. Mas para sair da igreja é um pulo. E para voltar é muito difícil. É muito difícil. Porque a Bíblia vai dizendo que os manjares deste mundo são apetitosos, diz Apocalipse. E eu vejo isso com muita tristeza, com muitos irmãos vacilantes. Como foi difícil, foi uma batalha nos céus,
para que essa pessoa, para que nós, pecadores, pudéssemos um dia reconhecer os nossos erros, sermos libertos do orgulho, de tantas coisas que nos escravizavam. Mas por conta de qualquer coisinha, às vezes, esquecemos que foi pago um alto preço para que nós fôssemos resgatados, que foi o sangue de Jesus no Calvário. E por qualquer coisinha, as pessoas às vezes voltam, estão vivendo em conformidade, igual os padrões do mundo. A palavra mundo nesse contexto, irmãos, ela é usada para dizer o estado de como este mundo caminha, em contrapartida do que é o reino que havia chegado, o reino messiânico de Jesus, instalando a sua chegada, e uma nova maneira de compreender e de viver como cristãos. Queridos, as coisas deste mundo nos seduzem com muita rapidez, com muita facilidade. Aliás, eu quero dar uma dica aos irmãos. A sedução é a única arma que Satanás usa. Porque certa feita alguém disse: o mundo arma ciladas, mas é nós que enroscamos os nossos pés e caímos. A sedução pelo dinheiro, a sedução pelo poder, a sedução pelo sexo. Se alguma coisa tem seduzido, fique atento, porque você pode cair, e a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Diz um ditado popular que nós conhecemos muito bem: nem tudo que reluz é ouro. O poder nos seduz, o dinheiro nos seduz, o sexo nos seduz. Cuidado. Se tem cheiro de sedução, diga para o teu irmão: cai fora. Ninguém é forte o suficiente para numa hora ou uma outra hora em que nós estamos fracos, possamos cair e se machucar. E a Bíblia vai dizendo nesse texto, o apóstolo Paulo: não sede conformados com este mundo, mas abram a mente de vocês, pela renovação da vossa mente. Nós precisamos entender que intrinsecamente nesse texto, ele nos convida a entendermos para sermos homens e mulheres jovens inconformados com este mundo. Diga: não posso andar conformado nos padrões desse mundo. Antes ficamos inconformados com tantas situações. A inconformação aqui tem dois sentidos: no sentido de não estar andando em conformidade, mas o sentimento também de estar perplexo, de estar estupefato, de estar indignado com tanta coisa. Só que é um estado de latência, de mornidão também. Muitos não andam conformados, só ficam inconformados. Além de não sermos conformados, também não podemos ficar com este sentimento de inconformação, ficarmos somente na indignidade das coisas. Por isso a palavra continua dizendo, para o meu e para o seu coração nesta noite, para que nós tenhamos uma nova perspectiva de vida. Nós não podemos viver em conformidade nem em inconformidade. Nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A ciência comprova, amados irmãos,
que 80% daquilo que nós aprendemos vem pelo sentido da visão. Os nutrólogos, e temos alguns aqui, dizem que nós somos o que comemos. E nós que somos gordinhos sabemos muito bem disso. Espiritualmente falando, amados, o que tem nutrido a sua fé, o que tem nutrido o seu coração, é por isso que você está aqui nesta noite, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque os desafios estão esperando a gente daqui a pouco em casa, amanhã para cumprir a agenda, sim ou não? Mas agora fortalecidos, cheios de Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, exercitando a nossa fé em louvor, adoração, oração, e agora sendo edificados por esta palavra poderosa, nós saímos daqui fortalecidos, com a nossa mente transformada. Essa é a palavra de Deus, que é o dínamos, que vem criar conceitos, mas para criar conceitos segundo as lentes do reino de Deus, precisa quebrar preconceitos. E para quebrar esses preconceitos, somente a palavra de Deus. Certa feita, um grande pregador disse: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. A gente pode pensar que se nós alimentarmos a nossa fé, não só os nossos medos, mas as nossas frustrações, os nossos pecados morrerão de fome, sim ou não, irmãos? Se realmente abrimos nesta noite o nosso coração para o novo de Deus, abrirmos o nosso coração e a nossa mente para a asepsia dos céus, nós vamos ver a nossa mente mudar. E assim nós vamos começar a entender e vivenciar esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas das vezes não conseguimos entender, enxergar e desfrutar desta vontade plena do Senhor, que é nos abençoar com toda sorte de bênçãos, é porque nós precisamos de uma renovação da nossa mente, porque muitas das vezes estamos andando em conformidade com o mundo, ou às vezes no estado de inconformidade, mas Deus está nos chamando nesta noite, para abrirmos a nossa mente, o nosso coração, para uma renovação, para algo novo de Deus. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu e você queremos mudança de vida, não fiquemos mais conformados, nem tampouco somente inconformados. Nós precisamos sair desta zona de inconformação e de uma vez por todas nos libertarmos do pecado que nos escraviza de todo o mal, amados. E aprendermos, conhecermos a forma como precisamos andar, porque a Bíblia vai dizendo: aquilo que está nele deve andar como ele andou. E assim nós vamos entendendo, vamos compreendendo e vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos começar a experimentar nesta noite essa transformação, através de uma atitude hoje, irmãos. Abra a sua mente para o novo de Deus. Abra o seu coração para uma asepsia dos céus de uma vez por toda. A conformação com o mundo, a forma como nós andamos nos padrões do mundo, muitas das vezes nos escraviza. A inconformação também nos paralisa. Mas é somente quando nós abrimos a nossa mente para a renovação do nosso entendimento, é que nós vamos ter
a capacidade de Deus de enxergar a vontade de Deus. Porque as bênçãos de Deus nos enriquece com paz, nos enriquece com salvação, nos enriquece com perdão, nos enriquece com amor, nos enriquece, amados irmãos, com perdão. A bênção de Deus é que nos enriquece. E Deus deseja abençoar a sua vida, a sua casa nesta noite, com toda sorte de bênçãos. A fim de que de uma vez por toda, eu e você venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a primeira coisa, e o primeiro momento, o primeiro passo, quando nós entramos nesse entendimento da renovação da nossa mente, e começamos a entender qual é a boa, perfeita e a vontade de Deus, nós temos e somos permeados por um sentimento que Paulo nos ensina, da contentação. Paulo vai dizendo: eu sei viver na fartura e na desventura. Muitas das vezes nós não conseguimos desfrutar das coisas que Deus tem nos dado, porque a gente foca naquilo que não temos. Mas quando nós temos uma renovação da mente trabalhada pela palavra do Senhor, nós vamos viver esse sentimento da contentação com todas as coisas. Porque a Bíblia diz: sede gratos, em tudo sejam gratos a Deus. Queridos irmãos, nós temos uma vida acima da média. Quantos creem nisso, diga amém. Nós temos uma vida acima da média. Muito acima da média. Vou dizer, muito acima da média. Quer viver a perfeita, agradável vontade de Deus? Abra sua mente para que esse sentimento de contentação, de fato, venha convencê-lo. Para que o sentimento de gratidão, quando nós experimentamos esse sentimento de contentação, de gratidão com tantas coisas e as mínimas coisas que nós temos, irmãos, a gente vai conseguindo entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, que é nos abençoar plenamente. E é isso que nós temos sido abençoados plenamente, com toda a sorte de bênçãos. Nós temos tudo, irmãos, tudo. Pastor, a minha saúde está frágil, mas ainda não terminou. Tem dignidade. Pastor, eu estou com uma dificuldade do meu casamento, mas ainda não terminou. Procure valorizar o que você tem do que o que você não tem, porque você vai matar a ambição, vai matar a sedução, vai matar a tentação, de uma vez por todas vai sepultar tudo isso. E você vai entender, irmãos, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós internalizamos esta verdade, é porque, de fato, nós tivemos uma renovação do nosso entendimento, a renovação da nossa mente, e entendemos esse recado, esta mensagem de Deus. Não sejam conformados com o mundo, não ande segundo os padrões desse mundo, não fique tão somente também inconformado. Antes renovem a mente de vocês, abra os olhos do entendimento, do coração, para contemplar as grandezas de Deus. Dá para você dar uma olhadinha aí? As grandezas de Deus. Você é obra-prima do Senhor.
imagem e semelhança do Criador, diga amém. Queridos, eu quando dirijo, quando eu venho à igreja, eu sou uma pessoa que agradeço a Deus por tudo. E esta semana, numa das nossas reuniões ministeriais, eu estive também no encontro ministerial de treinamento, alinhamento de visão, com o Ministério de Comunicação da igreja. Foi uma bênção. A gente trocou informações, aprendizado, crescimento. Depois nós demos um feedback um para o outro. E uma das meninas e depois mais 2 irmãos dizendo, pastor, no feedback que eles davam, eu dava para eles e eles davam para nós. Ele disse, pastor, você tem uma coisa que me chama a atenção, que você é um homem muito grato a Deus, a tudo. Vamos ser gratos ao Senhor, irmãos. E você vai ser tremendamente abençoado a Deus. Vai viver esta boa, perfeita vontade do Senhor e agradável. Foque naquilo que você tem, não no que você não tem. Seja grato a Deus. Que o sentimento de contentação possa imprimir maturidade de vida cristã em nossas vidas. Não vos conformeis mais em andar de acordo com os padrões deste mundo. Antes, renovem a mente de vocês, o entendimento, para que aí então vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Terminando esta reflexão nesta noite, quando nós temos essa percepção, e esta real transformação, que é a metanoia, que somente o Espírito Santo pode fazer, um transplante coronário, de tirar o velho coração de pedra e colocar um coração novo, sensível, compassivo, generoso, piedoso, amoroso. Nós vamos começar a entender, não só qual é esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por conta do estado da contentação, da gratidão, e também por conta da semeadura. Porque tudo que o homem semear, isto ele colherá. Como é que você quer uma visita se você não visita ninguém? Como é que você quer ser abraçado se você não abraça ninguém? Como é que você quer ser presenteado se você não presenteia ninguém? Como é que você quer ser reconhecido se você não reconhece ninguém? Como é que você quer honra se você não honra ninguém? De uma vez por todas, vamos experimentar esta renovação do nosso entendimento, essa transformação que Cristo Jesus nos oferece através da sua palavra, para vivermos plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para mim e para a sua vida. Agora sim, irmãos, se tivermos esta mente renovada, as guerras interiores, os paradigmas, serão vencidos, e uma vida vitoriosa em Cristo será vivida. Para terminar, texto de Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aleluia! Não sede conformados com este mundo de uma vez por todas. Antes, experimente a renovação da vossa mente, que só a palavra de Deus, como ela penetrou aos nossos corações nesta noite, pode oferecer. E assim vamos vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Diga amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Ó Deus, na tua presença mais uma vez nós estamos com o coração alimentado, com a nossa fé
exercitada, porque com alegria pudemos ouvir a tua boa notícia através do Evangelho da graça de Jesus, que transforma, que muda, que faz o milagre da transformação através da metanoia. Pai, muito obrigado por relembrar, obrigado a Deus por me ensinar os passos, aquilo que eu tenho que abandonar, aquilo que eu tenho que largar de uma vez por toda, para que eu viva a boa, perfeita e agradável que o Senhor tem para mim. Todos digam amém.